Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão sobre os pés. Abra a sua Bíblia comigo. Como disse a nossa irmã missionária, Deus está falando conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19. Obrigada, minha irmã. Confesso para as irmãs que orando a Deus, pedindo a Deus um direcionamento, falando com Deus, Deus, dá-nos a palavra, que a gente é assim, né, irmãos? A gente não pode pregar o que a gente quer, né? A gente tem que orar, buscar. Aqui está o povo de Deus, e é Deus quem fala conosco. E o Senhor me revelou uma palavra. E essa madrugada eu orando, eu não conseguia compreender o tamanho da batalha. E eu falava, Senhor, que batalha, meu Deus, mas que batalha. E quando eu cheguei aqui, a irmã já começou cantando logo o hino da armadura de Deus. Eu falei, eita Deus, porque Deus nos reveste para a batalha. Porque nós enfrentamos diversos tipos de batalha. Eu creio que cada um de nós estamos passando por um tipo de batalha. Seja na mente, seja no casamento, seja com a família, seja no trabalho. Estamos em guerra, mas tem Deus de livramento no meio da guerra. Oh, glória! Quem achou 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo de número 19, diga amém. Agradecendo a essa oportunidade, a confiança das irmãs, do pastor Elias, sou muito grata por isso. Vamos fazer menção de alguns textos, de alguns versículos, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porém o espírito mau, da parte do Senhor, se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na sua mão a sua lança. Repita comigo, tendo na sua mão a sua lança. E tangendo Davi com a mão um instrumento de música. Repita comigo, um instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu a lança na parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua esposa, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Pode se assentar. Eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja, aos irmãos que estão nos assistindo, quero saudá-los com a paz do Senhor. Mas você responda apenas para você mesmo, e eu gostaria que você meditasse nessa pergunta. Que tipo de cristão estamos sendo? Crente Saul, com a lança na mão, ou crente Davi, com a harpa adorando a Deus? Aleluia! Que tipo, irmãos, o que temos nas nossas mãos? Como temos caminhado diante de Deus? Com espadas, com lanças, com instrumentos que matam, ou com instrumentos de louvor a Deus? Estamos servindo de boca de Deus, adorando a Deus, levantando pessoas que estão ali caídas, ou precisando de uma palavra de incentivo, ou estamos ferindo, matando, tendo lançado lanças nos nossos irmãos? É uma pergunta que eu gostaria apenas que os irmãos meditassem nessa tarde. Eu gostaria de destacar, irmãos, eu gostaria que se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu gosto de construir, de entender o processo, o procedimento através da palavra, sempre volto a alguns capítulos para nós entendermos. Porque é bem verdade que Saul e Davi, ambos reis de Israel, tinham algumas semelhanças, poucas, mas tinham. É verdade que Saul e Davi reinaram 40 anos. É verdade que Saul e Davi eram dois homens muito formosos, eram muito bonitos. Saul era um homem que se destacava do ombro para cima, todos olhavam e viam a beleza daquele homem, homem de boa aparência. Davi, por sua vez, um homem ruivo, de boa presença, de jeito gentil. Ambos foram ungidos para ser rei de Israel.
Mas o que me chama a atenção é que a forma com que eles foram ungidos reis de Israel foi diferente. É verdade que quando o povo estava cansado, Samuel já estava velho, seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então o povo, olhando aquilo, não queria que se sucedesse um juiz da casa de Samuel, que fosse um homem mau. Então o povo, olhando pela janela, falou: eu quero um rei, igual as nações vizinhas, igual o povo que está lá fora. Nós não queremos mais Deus como nosso líder, não queremos mais Deus como nosso governante, não queremos mais seguir o que Deus quer. Nós queremos um rei que lute as nossas guerras. Irmão, como o povo estava cego, como o povo não estava enxergando, irmãos, porque quando a gente põe as nossas guerras diante do Senhor, Ele peleja ou não peleja por nós? Oh glória! Nós cantamos aqui acerca de Josafá. Irmãos, que é um Deus que peleja a nossa guerra, é esse Deus que nós servimos. Que é um Deus que luta, que nos defende, que nos encoraja a lutar e que vai adiante de nós, é o nosso Deus. Mas o povo estava cego, o povo queria ser como as nações que estavam lá em volta de Jerusalém, de Israel. Engano do povo, mas Deus olhou para o povo com olhar de misericórdia, deu uma chance, porque disse a Samuel, capítulo 8, Samuel, conversa com eles, entra num debate solene, explica para eles, que se eles quiserem um rei, eu até dou, mas os filhos serão escravos, as filhas serão padeiras, eu vou tomar as vinhas deles, eu vou tomar o que eles plantar, é o que eles querem. Conversa, explica as consequências. Irmãos, Deus sempre nos avisa. Deus sempre nos avisa. Eu aprendi uma certa feita com um pastor nosso, André Bueno, que ele dizia assim: o não de Deus, irmã Josi, salva vidas. Às vezes a gente quer tanto algo, a gente quer tanto, a gente pede tanto, e Deus não dá, e Deus fala não, e a gente se entristece, né? Fica contristado dentro da alma, meu Deus, porque Deus não me deu, mas Deus, Ele avisa: olha filha, não é por este caminho que eu vou te honrar, não é por este lado. E aqui eu libero a primeira palavra para você. Se você está orando e Deus está te falando não, obedeça, aceita, entenda, porque Deus, Ele vê o que a gente não vê. Deus, Ele contempla, fala as palavras, conversas que a gente não ouve. Então se Deus está te tirando do meio de alguma situação, é livramento da parte de Deus. Irmão, Deus não dá coisa ruim para nós. Deus, Ele não nos faz ficar abatidos. Irmão, quantas vezes Deus tira pessoas do nosso lado, Deus tira emprego, Deus tira situações, e a gente fica triste, fica contendendo com Deus, e Deus está dizendo: ei, eu estou te falando que é melhor assim. Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe. Mas o povo não quis ouvir não, irmãos. O povo falou: não importa, mesmo sendo desse jeito aí, Samuel, a gente quer um rei. Samuel ficou tão triste. Samuel foi orar, falou: olha, Deus, o povo está rejeitando a mim, o povo está... Deus olhou para Samuel e falou: Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando é a mim. Esse povo está duro de coração, esse povo está com o ouvido agravado, está com os olhos fechados, não está entendendo é nada. Fica tranquilo, Samuel, faz o que esse povo te pediu. Irmão, coisa dura é quando Deus, Ele mostra para a gente. Eu vou usar uma expressão, os irmãos me permitam e me perdoem pela expressão. Às vezes a gente quebra a cara, porque Deus, Ele está mostrando, mas a gente quer ir. Aí Deus fala assim: quer ir, filha? Então espera aí que eu vou deixar você ir. E levantou a Saul. Irmãos, interessante que Saul, quando ele foi levantado a rei, eu disse das semelhanças, né? Existe uma diferença muito grande, que agora eu vou entrar nas diferenças, né? Saul foi ungido rei porque Deus rejeitou, porque o povo rejeitou a Deus. E Davi foi levantado, foi ungido Deus, porque Deus rejeitou a Saul. Meu Deus. Levantou a Saul. Irmão, Saul era um homem que no começo estava tudo certo, capítulo de número 9.
Saul era um homem que estava ali obediente ao seu pai. Seu pai falou: olha, vai buscar as jumentinhas que eu havia perdido. E Saul foi, e Saul procurou, e Saul deu de tudo de si para conseguir resolver o problema do pai dele. Mas no meio do caminho, Deus ali aparece para ele. Samuel conversa com ele, eis que Deus renova ali a vida dele. A Bíblia diz que transformou o coração de Saul em outro homem. O Espírito Santo de Deus se apossou de Saul. Saul profetizava. As pessoas olhavam para Saul e falavam: não era esse aí, filho de Quis, agora ele é profeta? Olha o que Deus está fazendo. Olha, irmãos, tem gente que Deus levanta, que a gente olha e fala: é de Deus. Tem gente que aparece na vida da gente, que a gente olha e fala: meu Deus, é enviado de Deus. E às vezes até é, viu, irmãos? Às vezes até é, para nos ensinar, para nos encorajar, para plantar em nós algo, irmãos. Todo mundo que passa pela vida da gente nos acrescenta algo. E Saul, quando ele é levantado, Deus é com ele, o Espírito Santo apodera-se dele para que ele pudesse reinar. E ele começa a reinar, irmãos. Começa trabalhando, começa ali trabalhando. E a primeira conquista de Saul, ele vence os amonitas, e a sua vitória chamou muito atenção. Foi uma vitória muito grande, foi uma peleja difícil, mas Deus deu a vitória. E quando Deus começa a prosperar e Deus começa a trabalhar, se a gente não tomar cuidado, nosso ego, nossa vaidade começa a se inflamar. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Saul começou a se inflamar, Saul começou a ficar vaidoso, Saul começou a confiar na força do seu poder bélico, do seu exército, do povo que ali estava com ele. E Saul foi crescendo, E Samuel ao lado dele dizendo: Saul, olha, eu posso imaginar, é conjectura minha, Samuel ali do lado olhando, falando: mas será que isso aí vai dar certo? Ele está meio assim, meio inchado. Aí Samuel vem e explica para ele: olha, Saul, se você temer ao Senhor e servir e der ouvidos à sua voz, capítulo 12, versículo 14, e não fordes rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguirei o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. É interessante, irmãos, que Saul, ele começa indo bem. Ele vai indo bem, ele trabalha, ele luta, ele vence as guerras, mas Samuel já estava ali percebendo que ele tinha uma tendência, ele tinha ali uma percepção a ser um pouco, como é que eu posso dizer a palavra? Ele não se submetia à autoridade. E quando nós estamos numa liderança, e eu vou falar o que o Senhor está falando comigo, da maneira que Deus está falando comigo, porque quando nós estamos à frente de algo, quando nós estamos na frente de uma batalha, quando nós estamos liderando, seja uma igreja, seja um grupo, seja uma liderança, irmãos, se nós não estivermos sujeitos à autoridade, primeiramente de Deus, nós não vamos adiante, não vamos a lugar nenhum. Prova disso que Saul reinou 40 anos, dos 40 anos, irmãos, só um ano e alguns meses que Deus estava com ele. Porque quando ele começa a se envaidecer, quando ele começa a olhar para os lados, quando ele começa a confiar na força do próprio braço, a população começa, irmão, a sentir. Capítulo 13, quando eles vão entrar numa guerra contra os filisteus, o povo estava com medo, e o povo olhava para Saul e falava assim: eu não confio nesse homem. Ele não inspira confiança, porque quem não é liderado não consegue liderar. Quem não se submete à autoridade não consegue demonstrar e reafirmar a sua autoridade. Por que tem muitas lideranças que falam: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém comigo, ninguém vem comigo, ninguém me ajuda? Por quê? Porque pode pesquisar, eu vou falar igual o pastor Elias fala, pode vasculhar o homem que você vai ver que ele não está sujeito à autoridade. Irmãos, eu estou sentindo algo aqui, eu vou dizer. Porque nós cantamos aqui sobre Gideão, e não é tempo mais de sermos acovardados. Não é tempo mais de ficarmos de mimimi, nem com falsidade. Aleluia!
Porque Deus, Ele nos deu uma responsabilidade. Seja na nossa casa, seja na nossa igreja. Quantos pais e mães que já perderam o domínio dos filhos? Tudo é celular, tudo é celular, tudo é celular. Tudo dá o celular para a criança ficar quieta. Põe o desenho para a criança ficar quieta. E o pai e a mãe não estão nem de olho no que está assistindo. Autoridade. Eu estava falando esses dias com uma amiga e eu falava assim, os meninos oram lá em casa, né? Vou contar uma benção aqui primeiro para os irmãos entenderem. Semana passada nós estávamos aqui, viemos buscar uma benção missionária. E eu falei, Senhor, fala conosco. Fala conosco. Meu esposo, nós tínhamos comércio. E nessa pandemia nós perdemos tudo. Tudo. Irmão, sabe o que é tudo? É tudo. É tudo. Mas nós não perdemos Deus. Oh, glória. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estávamos orando, Senhor, esse trabalho às vezes é meio difícil. Senhor, nos impede da obra. Nós queremos estar mais presente na obra. Irmãos, são 13 anos que eu estou casada, vou fazer 14. E eu não tinha sábado e domingo. Porque o meu esposo trabalhava sábado e domingo. Eu nunca viajei com o meu esposo por mais de 5 dias. E a gente orando, Senhor, faz algo. E aí quando foi 2019, Deus fez algo na semana do Cibemp. E eu falei, meu Deus, e pela primeira vez o meu esposo veio todos os dias do Cibemp. Glória a Deus. E Deus abriu a porta lá e ele parou de trabalhar sábado e domingo. Mas quando veio a pandemia em 2020, nós perdemos tudo, todos os comércios. Tudo, irmãos, carro, tudo que os irmãos imaginar, tudo. Mas Deus, Ele pôs a mão de um jeito tão sobrenatural. Mas foi tão sobrenatural, irmãos, que eu sem receber salário, meu esposo sem R$1, nenhum salário, nenhuma entrada. Irmãos, você acredita que eu paguei aluguel? Paguei. Paguei conta? Paguei. Como? Não sei. Dizimei, irmãs? Dizimei. Irmã Silvana, dizimamos. E meu esposo pegando lá o envelope. Irmão, não estou contando isso porque é para edificar a fé de alguém que está assistindo. Meu esposo pegou o envelope de dízimo, teve dia de dízimo lá, de mês de dízimo, que foi mais do que ele dizimava quando trabalhava. Aí eu digo, como? É milagre ou não é? Mas você quer um milagre maior? Teve mês de dar R$100 de dízimo. Não falo isso não, irmãos, para expor não. R$100 de dízimo. Eu paguei conta de água, conta de luz, conta de gás, aluguel, comprei comida, não faltou mistura na minha mesa. Oh, glória! Como? Não sei, irmã, não sei. Eu não sei, mas Deus é Deus que faz. Porque quando a gente se dispõe a orar, Deus trabalha. 1 ano, irmãos, quase, desde março parado. E aí nós pegamos o Covid e ficamos naquela situação. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais ficar em casa, cura nós, dá alta para nós logo. E aí nós fomos ao médico, estávamos curados, glória a Deus. Esperamos ainda mais uma semana, eu falei, agora eu quero ir para o culto, que eu não aguento mais. Viemos aqui no culto na quarta-feira, depois já de alguns dias. E eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta. E a resposta não veio não, irmãs. Não do jeito que eu queria, porque eu vim pedindo uma coisa, mas Deus conhece a nossa necessidade. Então você pede o que você quer, mas Deus te dá o que você precisa. Começa assim. E eu saí daqui meio assim, falei, eita Deus, né? Mas eu falei, amém, Deus vai trabalhar. Quando foi na sexta-feira, o meu esposo falou com um homem, deu tudo certo. Quando foi segunda-feira, meu esposo começou a trabalhar. Glória a Deus. Por isso ele não está aqui hoje e nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus, Ele abre porta. Deus, Ele trabalha e essa foi a bênção. Mas eu estava dizendo acerca da autoridade contra os filhos. Os irmãos já sabem, né? Os irmãos que são daqui já sabem que eu tenho aquelas 2 bencinhas ali, né? E eles vêm, eles gostam de estar aqui. E o meu esposo, quando estava em casa, estava orando por eles 3 vezes ao dia. 3 vezes, vamos lá orar, vamos igual Daniel. Igual Daniel, papai, igual Daniel, vamos orar, vamos orar. E orava, e orava, e Deus começou a trabalhar. E Deus começou a dar experiências para eles. Coisas que para nós é tão simples, mas que para eles é tão marcante. Que eles olham para mim e falam, mãe, eu estou achando estranho o que Deus está fazendo. Meu mais velho falou para mim, eu falei, filho, como assim? Mãe, Deus está cumprindo os nossos sonhos. Ele tem 8 anos de idade. Começou a campanha segunda-feira, né? Daqui dos 21 dias. E eu já convoquei os 2, nós vamos orar.
Porque nós precisamos orar, mas nós também, todos nós vamos orar. Fiz lá na lousa, sentei, ajoelhei os dois e falei, vamos orar. Por quê? Porque Deus, Ele se agrada. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Mãe, pai que está ouvindo, a autoridade que você tem sobre a sua casa, você nem imagina. Nós temos que falar sim, temos que ser muitas das vezes insistentes, chatas. Por quê? Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Seja autoridade, faça, dê exemplo, porque não adianta pedir. Você já viu aquele negócio? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. O seu filho nunca vai ser crente. Se ele não estiver orando, se ele não estiver jejuando, se você não amar a igreja, seu filho nunca vai amar a igreja. Eu conheço pessoas que para onde vai no culto, deixa filho com um, deixa filho com outro. Irmãos, eu estou dizendo porque o Espírito Santo está me autorizando. Comece a trazer os seus filhos para a casa de Deus. Irmão, é difícil. Eu não sei, irmãs, eu tenho 2. Tem dia que é só misericórdia. Mas traga, nem que for para dormir no banco ali, às vezes a gente fica apertadinho. Traga, porque Deus vai ministrando o coraçãozinho deles e são experiências que Ele nunca mais vai esquecer. Mas vamos voltar para o texto. Saul não tinha essa autoridade. Saul, ele fazia como queria, e o povo já havia percebido, porque veja bem, capítulo 13, versículo 6, vendo pois os homens de Israel, que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu nas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas, e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo veio atrás dele e tremeu, e esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo se espalhava dele. Perceba que a autoridade não era Saul, a autoridade era Samuel, porque o povo olhava para Saul e falava, o que Samuel, o que Deus, através de Samuel, está orientando Saul a fazer? O povo não via, falou, eu não confio em Saul. Eu não consigo acreditar que Saul vai nos liderar. Eu não consigo entender, Saul é vaidoso. Saul é problemático. Oh, meu Deus do céu. E o povo começou a se dispersar. E talvez tem gente que esteja me assistindo que está pensando, não estou entendendo porque está todo mundo disperso. Não estou entendendo porque ninguém está junto. Por quê? Porque a autoridade foi delegada, foi destituída, foi passada, foi negligenciada. Oh, meu Deus do céu. E o povo começou a se dispersar, irmãos. E o povo começa a se dispersar, o povo começa o quê? Morrer. Não no texto, é conjectura minha. O povo começa a ficar distante, o povo não quer mais guerrear. A ponto de aquele grande exército de mais de 30 mil do povo de Saul começou a se dispersar. E o povo começou a se perder. E Saul estava preocupado? Estava não. Porque Saul começa ali a agir neciamente. Samuel vai dizer a Saul, você está agindo neciamente, não está guardando o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu rei Israel para sempre. Era naquele momento que Saul tinha para ganhar o reino, mas Saul começou a se perder, e eu vou correr. O povo que ficou com ele foi para a batalha. E o Saul, ele sugava tanto aquele povo que estava com ele, que fez um voto dizendo que ninguém podia comer. Ninguém come, ninguém bebe, nós vamos lutar. E o povo perdendo a força, e o povo perecendo, e o povo morrendo. E o povo já não conseguia lutar as guerras porque não tinha comida. E muitas das vezes a gente olha para altares, a gente olha para lideranças, e o povo quer que você faz, mas não te dá nada. Oh, meu Deus do céu. E a gente vai ferindo. E talvez você que esteja me assistindo, ou você que está aqui, entrou aqui nesse dia falando, Senhor, eu estou tão fraco. Eu não estou conseguindo caminhar, a luta está tão grande, a batalha está tão grande, eu não consigo me alimentar, eu não tenho quem ore por mim, porque é assim, irmãos, a gente tem que orar nossas orações, nós temos que nos cingir de força, nós temos que orar, mas tem dia que a luta está tão travada, tão difícil, que Deus vai levantar alguém. Deus sempre põe alguém no nosso caminho. Você vai para o culto, Deus levanta e dá a palavra, e você recebe, você é renovado, e você é fortalecido. Mas quem nunca passou por essa experiência, irmãos? De sair
para o culto, ir para o culto, e chegar no culto muitas das vezes, e não conseguir, devido à dor, devido ao cansaço. Aleluia. Aramandácia. Oh, meu Deus, mas Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Ele que nos cinge de força. Olha para Ele nesta hora, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para as palavras que talvez você tenha ouvido, não olhe talvez para o perseguidor, não olhe para o caluniador, irmãos. Não olhe para quem tem lanças nas mãos, não olhe para quem tem lanças nas mãos. Às vezes a gente só quer cultuar a Deus e está lá alguém com a lança na mão, prontinho para te ferir. No caso de Saul, era da própria família, porque Davi era genro dele. Estava lá com a lança na mão, pronto para espetar, pronto para alfinetar. Oh, meu Deus do céu! Mas Deus é quem nos guarda. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer assim: não devolve a lança não. Não devolve a lança não. O povo estava com fome, Saul não dava alimento para ele, mas ainda assim, Deus trabalhou. Jonatas foi lá, venceu a batalha. Eu não vou entrar só para a gente ganhar um pouco de tempo, depois os irmãos leiam. E aí eis que chega o dia em que Samuel vai até Saul e fala para ele: ó, você já venceu aí 2 batalhas, mas essa terceira batalha Deus quer agir diferente. Deus falou para você ir lá, vai na batalha, eu sou contigo, mas mata todo mundo. Não deixa sobrar ninguém. Saul vai para a guerra. Saul entra na peleja. E aí ele, olhando o melhor do despojo e olhando para o rei, ele não faz o que Deus mandou. Ele não cumpre a ordem do Senhor. E ele poupa o rei e o melhor dos despojos, ou seja, os animais que estavam ali, o melhor dos animais. E Samuel vai ter com ele. E Samuel chega para ele e fala assim: Saul, capítulo 15, versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e disse-lhe Saul. Quando Samuel chegou perto de Saul, Saul já foi falando: olha, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mentiroso. E Samuel olha para ele e fala assim: você obedeceu? Você fez tudo que Deus mandou? Então que balido é esse que eu estou ouvindo no arraial, Saul? Balido, para quem não sabe, é o barulhinho da ovelha. Que mugido é esse que eu estou ouvindo no arraial, Saul? Oh, meu Deus do céu! Tem coisa que Deus manda eu e você fazer e a gente não faz. E a gente ainda quer dizer que faz. Mas de Deus ninguém esconde. De Deus ninguém esconde. Aleluia. Oh, meu Deus. E o profeta fala para ele assim: eu estou vendo que você não cumpriu. Porque se a ordem é mata, por que você deixou? Aí sabe qual é a resposta de Saul? Ao invés de Saul falar o quê? Não, eu errei. Porque Davi era assim, essa é outra diferença dos dois, né? Quando Davi pecava e ele era repreendido, qual era a conversa? Eu pequei, eu errei. É tanto que ele faz o salmo, missionária Eliana: não retires de mim o teu espírito, porque eu pequei, é minha culpa. Mas Saul não. E quantos no nosso meio estão assim? Não, eu não, foi o povo. E ainda atribui ao povo. Não tem responsabilidade, não aguenta o peso do chamado, o peso do reinado. E é por isso que Deus vai tirar a mandaia, ou remandaia suia. Porque ainda põe a culpa no povo, e o povo está lá. Que balido é esse, Saul? Que bicho é esse que você trouxe? Que despojo é esse? Ah, foi o povo. Ah, foi o povo? Mas por que o povo trouxe então? Ah, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. Nós vamos fazer um culto aqui. Irmãos, e desde quando Deus se agrada com culto de coisa que não é? Oh, Ramandácia. Nós vamos fazer um culto aqui, irmãos. Culto é sagrado. Oh, meu Deus do céu. O altar tem que estar puro. Remanda e axéria.
É culto, aí você fala, o culto está travado, missionária Osana. Aí a gente não entende. Por que está travado? É porque tem mentira. É porque tem peso sobre o povo. Oh, meu Deus do céu, me guarda. Remandai a séria, andai, eu vou dizer. Aramandei a caria mássia. Sabe aquele povo que quando você vai falar, não, mas é a igreja que é ruim. Oh, meu Deus. Não é a igreja que é ruim não, meu irmão. É o altar que não está firmado ali, ó. Não está feito, não está fundamentado na verdade que é Cristo. Oh, meu Deus. Aleluia. Aí sabe que Samuel fala para ele, ô Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, Ele não quer sacrifício, Deus, Ele quer obediência. Deus, Ele não quer coisas mirabolantes na casa dEle, Ele quer obediência. Oh, meu Deus do céu. Deus, Ele não precisa de estratégias, meu Deus, aquelas coisas. Não, irmão, Deus só quer obediência. Às vezes a gente vê aí, é tanta campanha disso, campanha daquilo, campanha de não sei o que, campanha de não sei o que lá, e é lenço, e é rosa, e é sal, e é corredor, e é fogueira. Deus só quer uma coisa, obediência. Você pode, eu vou dizer, porque Deus está mandando eu dizer, você pode não orar 4 horas por dia, você pode. Se você orar meia hora com obediência, oh meu Deus do céu. É 30 minutinhos. Eu não consigo, irmã Monique, minha correria. Irmãs, fala em pensamento com o Senhor, mas obedeça. Se Deus falar vai, você vai. Se Deus falar fica, você fica. Não fala mal do irmão, obedece a palavra de Deus. E Deus vai te abençoar. Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Meu Deus. Samuel ficou bravo. Deus ficou muito bravo. Sabe o que Deus fala, irmãos, depois? Ele vai falar assim para Samuel. Samuel, eu me arrependi de ter escolhido Saul. Irmão, que Deus nos guarde de Deus se arrepender de nos dar algo. Que Deus guarde o meu e o teu coração de nós não sermos fiéis a Deus. E Deus olhar para nós e dizer assim, eu me arrependo. Meu Deus. Como diz o pastor Elias, diga misericórdia, igreja. Mas, pois bem, Deus olhando para Saul e vendo que não dava mais certo, Deus já tinha um preparado. Já tinha Davizinho no campo, oh glória. Já tinha Davizinho matando o urso, matando o leão e ninguém nem sabia. Já tinha Davi cuidando de ovelha e... oh meu Deus, e ninguém nem sabia. Ninguém sabia o que Davi passava com aquelas ovelhas. Ninguém sabia os males e os livramentos que Deus dava. Ninguém sabia. Mas Deus sabia. Porque Deus olhou lá e falou, eu vou levantar um segundo o meu coração. Irmãos, Davi errou muito. Davi pecou. Meu Deus do céu, como Davi fez uns negócios que, até assusta. Mas Deus olhava para Davi e falava assim, eita, que homem arrependido que é esse. É isso, é ser coração segundo o coração de Deus. É Deus olhar para mim e para você e falar assim, olha, eu vejo contritamento, eu vejo arrependimento na vida daquele meu filho, daquela minha serva. Que Deus possa achar isso em nós. Deus levanta Samuel para ir à casa de Jessé, unge a Davi, e Davi ali automaticamente recebe o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Sabe o que eu acho lindo, meus irmãos? E eu vou concluir. Que quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, automaticamente ele saiu de Saul. E quando o Espírito Santo sai da vida de uma pessoa, irmãos, ele é atormentado de tudo quanto é tipo de jeito. Quando a Bíblia diz que um espírito mau da parte de Deus entrava em Saul, não é que Deus mandava um espírito mau, não é isso não, irmãos. É que Deus permitia. Ele permitia, irmãos, se tem uma coisa que Deus não deixa, é o diabo tocar em nós. Se você está orando, se você está obedecendo, irmãos, ele tem que pedir permissão. Não foi assim com Jó? Ele não teve que pedir para mexer, não foi assim?
Então, não é assim não, irmãos. Não é assim não, que o diabo é tudo bagunçado, que ele entra, ele faz o que ele quer, não. Não é assim não. A autoridade na sua casa é você. Quem bota ele para correr lá é você. Ora na sua casa, faz como a missionária aqui falou. Vai lá, ora no travesseiro do seu filho. Ora na sua casa. Eu unjo meu esposo, na verdade. Meu esposo, ele unge as portas, irmãos. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Unge lá as portas, unge lá tudo que você receber na sua casa. Ora, tudo que receber, ora. Ora, ganhou presente, ora. Mas foi gente muito próxima. Ora, irmão, ora. Ora, ora, ora. E Deus te guarda. Porque o diabo, ele só entra na casa de quem não está vigilante. É assim que funciona. Pois bem, o espírito mau se apoderava de Saul. E Saul ficava endemoniado. O que acontecia? Tem um mocinho lá que cuida de ovelha, e ele sabe tocar harpa. Ele tem um instrumento lá, que quando ele toca, meu Deus do céu, Deus se manifesta. Bora chamar ele, chama ele. Chama esse moço, chama ele aqui. E Davi ia lá, tocava a harpa, Saul se acalmava e ele ia embora. E isso aconteceu outras vezes, irmãos. E no capítulo 18, deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aí nós vamos passar pela situação do gigante. Davi vai enfrentar o gigante. Davi vence o gigante. A missionária Helena Camilo já até passou, já deu uma fala sobre isso aqui hoje. Eu não vou entrar nesse assunto, mas ele vence o gigante. Depois que ele vence o gigante, Jonathan olha para Davi, a alma dele se apega, irmãos, coisa linda, amizade de Deus. Jonathan olha para ele, Deus vai preparar Jonatas para você, viu? Deus vai preparar amigo sincero. Deus vai preparar pessoas que caminham contigo, que te defende, que ora por ti, que não faça chuva, faça sol, irmãos. Porque tem gente que às vezes até some, né? A gente vai pedir oração, a pessoa já sumiu, já foi, né? É assim, né? Ora por mim, a gente ora. Depois, quando a gente vai precisar de orar, cadê? Sumiu, não tem mais ninguém. Mas não, Jonathan está ali. Jonathan está de olho. Jonathan estava percebido. Porque quando Saul queria matar Davi, era Jonatas que estava lá. Irmão, Jonathan se colocou entre o seu pai e o seu amigo. Isso é amizade. Ele não se importava com o que poderia acontecer com ele. Ele não se importava. Mas ele foi falar para o pai dele, não mata Davi não. O que Davi fez? Davi tem vencido suas guerras, porque Saul é assim, invejoso. Ele finge que está com você. Ele finge que está com você. Mas na verdade ele está com a lança na mão. É um rei que não tinha cedro não, ele tinha lança. Ele não conduzia o povo não com cedro, era com lança. Aleluia. E quando Davi começa a ganhar e as mulheres ali começam a cantar, a Bíblia diz que Saul se indigna e quer matar. E é a primeira vez que ele joga a lança em Davi. Mas Davi está adorando. Davi não está preocupado com isso. Davi está adorando. Davi está ali falando com Deus. Davi não tem tempo para perder com lança. Davi não tem tempo para ferir ninguém. Davi é diferente de Saul. Quem que nós estamos sendo? Tudo que Saul pedia, Saul pedia a Davi, Davi fazia. Vai lutar lá contra... Eu vou. Casa com a minha filha. Caso. Mas quando chegou, ele deu a filha para outro casar. Traiu a confiança dele e levou ele, mandou ele para a batalha só para ele morrer. Os intentos de Saul para matar a Davi foram muitos. Esse texto qual nós lemos, e eu já caminho para concluir. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, Davi estava ali, tocando a sua harpa. Ele não tinha tempo para perceber. E o que Deus me trouxe aqui para te dizer é isso. Para de olhar para os lados. Parar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque se Deus te deu um instrumento, e isso é uma linguagem figurada, o que Deus colocou na sua mão. O que Deus te deu. Irmã Monique, Deus mandou eu fazer isso. Deus me colocou na frente de um grupo. Eu estou liderando. O que Deus te deu. Qual é a sua servidão na casa do Senhor? Irmã, eu faço, mas eu não quero fazer porque tem gente com lança. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, joga lança em mim. Toda vez que eu vou cantar, joga lança em mim. Toda vez que eu vou pregar, alguém joga uma lança em mim. Irmãos, pega essa lança e quebra na perna assim, ó. Aleluia!
Para de devolver lança que te jogam. Me bloqueou no Facebook, vou bloquear também. Você é crente. Você é Davi, você é pessoa segundo o coração de Deus. Não fala mais comigo, também não vou falar. Não me dá a paz do Senhor, também não vou dar. Dê a paz do Senhor, só dá a paz quem tem paz. Aleluia! Se você não tem paz, não dê a paz, mas busque a paz. Porque Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar o livramento. E se a gente ficar entrando nessa jogadinha, eu li um livro uma vez, chama O Perfil dos Três Reis. Eu não sei o autor, eu não me lembro. Mas fala exatamente isso. Se você tiver a oportunidade, é um livrinho fininho, deve custar uns R$15. O Perfil dos Três Reis. Vai falar exatamente essa história de Davi, a diferença de Saul, Davi e Salomão. Livro bárbaro. Ele fala exatamente sobre isso. Se alguém está te lançando lanças, meu irmão, não devolva as lanças, não se contamine. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos você vai ser Saul jogando lança nos outros. Não jogue lança, toque a sua harpa. Deus te deu instrumento, Deus te deu graça, Deus te deu paz, Deus te escolheu para uma grande batalha. Deus tem te dado livramento, então não se contamina. Não se deixa levar, diz o Senhor. Mas eu estou sendo perseguido. Davi também foi, irmão. Se você puder, acompanhe a história de Davi, porque não foi fácil. Você acha que Saul parou na lança? Você acha que Saul parou na lança? Não parou, irmãos, não parou. Não parou. E Davi, ele era tão homem segundo o coração de Deus, que por 2 oportunidades, ele podia ferir a Saul e não o fez. Ele chegou na cabeceira da cama de Saul, tomou a espada, tomou o jarro de água dele e falou assim: é só para ele saber que eu tinha a oportunidade, mas eu não fiz, porque ai de mim, se eu me levantar contra o ungido de Deus. Não importa quem está na frente, talvez, eu vou falar, missionária. Oh, meu Deus do céu, 2 minutos e eu encerro. Talvez você esteja olhando para o seu pastor, você que está assistindo, que está nos acompanhando pela internet, e precisa de uma resposta de Deus. Talvez você olhe para a sua liderança e fala assim: não dá, não aguento mais, não dá certo. Porque, irmãos, tem ou não tem? Tem, não tem? Tem umas lideranças estranhas, não tem? Não aqui, irmãos, não aqui. Mas tem. Tem coisa que a gente vê e que a gente ouve aí fora que arrepia os cabelos. Mas não se levanta contra o homem que Deus colocou, porque Deus, ele levanta toda a autoridade. Romanos capítulo 13, toda a autoridade está sujeita a Deus. Se Deus levantou é porque Deus quer tratar, Deus quer trabalhar, Deus quer te fazer orar mais. Ora por Ele, ora pela liderança, ora pela sua igreja, ora, não cesse de orar. Ora, não se levanta, porque Deus, ele sabe trabalhar com o povo. Ele sabe trabalhar. No momento certo Deus tira, no momento certo Ele tira, põe outro, um melhor, e Deus vai abençoar a tua casa, a tua igreja, a tua família, teu ministério. Mas não jogue lanças, toque harpa, adore ao Senhor e não desista do chamado que Deus colocou nas suas mãos. Eu agradeço assim a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você volte para a sua casa meditando nessa palavra. Deus nos guarda, estamos em guerra, mas Ele é a nossa força e peleja por nós. Deus te abençoe.